Olá, meu querido, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso estudo acerca de progressões geométricas. Se você está começando a estudar progressões agora, pare tudo, volte lá em sequência, volte em PA, porque é interessante você seguir a sequência natural das coisas para chegar em PG e sentir um pouco mais de tranquilidade, perfeito? Bom, PG, turma, muito dos conceitos dentro de PG, quase 90%, pode ser, na verdade, linkado com o que a gente aprendeu lá em PA. Então, poxa, termos equidistantes, termo geral, soma de PG. Então, tem muita coisa para você identificar de forma parecida dentro de PG. Claro, tem as suas especificidades, as suas particularidades, mas dá sim para você. Se prender o PA bem, se aprender o PA bem, sequências, PG vai sair bem tranquilo, vai sair na massa do sangue, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estratégias militares, sequências e progressões, progressão geométrica. Então, professor, sou Joe. Vamos lá. Que isso, mestre? É o poliglota? É isso aí, filho. Vamos lá. Progressão geométrica. Vamos começar com definição? Vamos lá. Definição de progressão geométrica. Muito top. Muito top. Muito top. O que seria então, mestre? Já que é top. Progressão geométrica é toda sequência numérica, pô, muito top, né? Toda sequência numérica em que cada termo, vírgula, a partir do segundo, cada termo a partir do segundo, vírgula, é igual ao anterior multiplicado por determinado valor constante. Esse valor constante é chamado de quê? Razão. Razão de quem? Da PG. Então, é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por determinado valor constante, chamado de razão. Razão da progressão. Muito top. Mestre, e isso aí escrito matematicamente? Como é que fica? Cada termo, AN, é igual ao antecessor, ó, cada termo, a parte segunda, é igual ao antecessor, o anterior, multiplicado por determinada razão. Isso aqui é o termo geral. Olha que maneiro. Essa aqui é a lei de formação, na verdade, de uma PG. Para qualquer N pertencente aos naturais não nulos. Tá aí. Tá aí. Primeiro contato seu com PG na nossa... Muito top. Na nossa aulinha. Perfeito? Muito bom, né? Então, mestre, olha só. Então, o senhor está querendo dizer que, assim, dois pontos. Se eu tenho A1, A2, A3 e assim por diante, até AN-1 e AN, se isso aí for uma PG, que nomes eu posso adotar para esses camaradas? Simples. O A1 é também conhecido como primeiro termo da PG. Primeiro termo ou extremo. O AN é chamado de enésimo termo. Enésimo termo. Também é extremo. Todos os outros que estiverem entre esses extremos, A2, A3 e assim por diante, até o nosso querido AN-1, todos os outros são chamados de meios. Meios aritméticos? Não, meios geométricos. Perfeito? Meios geométricos. Mestrão,
Quem é esse tal de Q aí? Q é a razão. Pô, mestre, eu sempre confundo o Q com o R. Porque os dois são razões, né? Sim, concordo. Só que o R é de razão aritmética, diferença de termos. O Q é de razão geométrica, quociente. Quociente. Por isso que é o quê? Q é razão. Razão da nossa o quê? Razão da PG. Razão da nossa PG. Sn, soma dos n termos de uma PG finita. Soma de PG finita. Soma dos n termos, perdão, soma infinita. Soma de PG infinita. Então aqui, turma, são algumas nomenclaturas que a gente vai encontrar dentro de PG. SI eu vou chamar de soma de PG infinita. E soma dos n termos, né? Posso chamar de SN? SN é a soma de PG finita, tá bom? E quem é o nosso querido N? N é a nossa quantidade de termos. Quantidade de termos. Temos ainda PN. O que é PN? Produto de PG finita. Produto de PG finita. Então, nós temos produto de PG finita, soma de PG finita, soma de PG infinita, Q de razão, que né, é o quociente, né, a razão da nossa PG. Temos o N, que é o número de termos, A1, AN, que são extremos, A2 até AN-1, que são os meios geométricos. Perfeito? Então, aqui eu coloquei algumas nomenclaturas para você se sentir um pouco mais confortável no que tange ao tema progressões geométricas. Mestrão, dá um exemplo aí, ou melhor, alguns exemplos de PG. Galho fraco, olha só. Vamos imaginar aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Outro exemplo de PG, 1, 3, 9, 27, 81 e assim por diante. Beleza? Outro exemplo, menos 5, menos 25, menos 25, menos 125 e assim por diante. Outro exemplo, 1, menos 2, 4, menos 8, 16 e assim por diante. Outro exemplo, 3, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Todos eles são exemplos de PG. Pô, mestre, deixei alguns esquisitos aí e tal. Calma, lá na frente, já, eu vou falar de classificação de PG e você vai entender por que uma coisa e outra podem ser classificadas como PG, tá bom? Legal. Bom, turma, o que nós sabemos de razão? Razão de PG. O que a gente sabe até agora? Até agora quase nada, né? Mas olha só, mestre, eu não sou burro, não. O senhor falou que o AN é igual a AN menos 1 vezes a razão. Para qualquer N pertencente aos naturais não nulos. Legal. Se eu quero a razão, basta isolá-la. Então, o que vai ser o AN dividido por AN menos 1. Perfeito. Raciocinou direitinho, filho. Ou seja, a razão dentro de uma PG é o quociente entre termos consecutivos. O AN pelo AN menos 1. Um determinado termo pelo seu antecessor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, olha só, quando eu falo de razão de PG, é o quociente de termos consecutivos. Beleza? Quociente de termos consecutivos. Muito top, né? Muito top. Então, a razão é assim. Então, voltando para cá, o que eu posso entender aqui como razão? 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 por 8, 2. E assim por diante. Então, perceba que a razão, o quociente, né, o Q, ele também é constante, assim como lá na PA. Só que ao invés de somar, para você ir à frente, você vai ter que multiplicar. Lembra disso? Na PA, para você ir para frente, você soma as razões. Para você encontrar o valor da razão, você faz a diferença consecutiva. Aqui na PG, para você ir para frente, você tem que multiplicar por um determinado termo. Para você encontrar a razão, você tem que dividir os termos consecutivos. É isso. Então, olha só. Se a razão é Q igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e assim por diante. Esse aqui, quem é a razão?
9 dividido por 3, 3. Quem é o A1? 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E assim por diante. A de baixo. Menos 25 sobre menos 5. A razão é 5. Menos 5 é o A1. Menos 5 vezes 5, menos 25. Menos 25 vezes 5, menos 125. E assim por diante. E essa aqui, qual é a razão? Menos 2. Por que menos 2? 4 dividido por menos 2 é menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, 4. 4 com menos 2, menos 8. Menos 8 com menos 2, menos com menos dá mais, 8 vezes 2, 16. Beleza, olha aí. Viu que legal? E olha que interessante, aqui fica alternado o sinal. Fica oscilando o sinal. Mais, menos, mais. Por isso que existe uma PG alternante, né? Uma PG oscilante. É aquela PG em que a razão ela é negativa. Aí vai alternando os sinais dos elementos da PG. Isso a gente vai aprender já já, tá? E a de baixo? Qual é a razão aqui? A razão é 0. Por quê? 0 sobre 3. 0. Beleza? E a partir daqui, Q vezes 0 é 0. E a partir dele tudo é 0. Ó. 0, 0, 0 e assim por diante. Aqui, nesta PG, vou falar mais à frente também, que é uma classificação distinta das demais, essa PG que tem que tomar cuidado, porque o único termo que não é nulo é o primeiro. A partir dele, todos são 0. Então, se você pegar qualquer termo e for fazer a razão entre os seus elementos, o A3 com o A4, por exemplo, o A4 sobre o A3, você vai contar 0 sobre 0, que é indeterminado. Mais à frente eu falo aí como é que isso vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Então, eu consigo encontrar as razões a partir do quociente entre termos consecutivos. Perfeito? Bom, falando aí em classificações, vamos lá. Classificações da PG. Vamos lá. Como é que são as classificações da PG? Vamos lá. Primeira, vamos lá. A PG dita crescente. Quando que uma PG será dita crescente? 2 pontos. Muito top, né? Ela será crescente quando, turma? Quando o Q for maior... Olha só. O Q for maior que 1 e o A1 for maior que 0. Então, a minha razão Q tem que ser maior que 1 e o meu primeiro termo da PG tem que ser positivo. Ou a minha razão está entre 0 e 1 e o meu A1 ser negativo. Para cada um desses casos, eu tenho um exemplo de uma PG crescente. PG crescente é aquela PG que, à medida que você vai aumentando a posição do elemento, ele também vai aumentando. Então, o A10 é maior, certamente, que o A9, tá? Então, aqui é uma PG crescente. Vamos dar um exemplo desse primeiro caso aqui, ó. Caso A e depois do caso B. Exemplo do caso A. Uma PG que o primeiro termo é 3 e a razão é 2. 6, 12, 24, 48 e assim por diante. Então, perceba que ela é crescente, ok? O A1 é positivo, que é 3, e a minha razão é maior que 1, a razão é 2. Olha o exemplo da B. Olha o exemplo da B. Olha o exemplo da B. O A1 é negativo, menos 20, por exemplo, e a minha razão está entre 0 e 1. Vamos colocar meio. Então, vai ficar menos 10, vezes meio, menos 5, vezes meio, menos 5 sobre 2, vezes meio, menos 5 sobre 4, e assim por diante. Então, perceba aqui, ó, menos 20 vezes meio, que é a minha razão, que está entre 0 e 1, vai dar menos 10. Eu estou aumentando. O menos 10, ele é maior que o menos 20, tá? Ele está mais próximo do zero, né? Então, ele é maior. Então, menos 20 vezes meio, menos 10. Vezes meio, que é a metade, né? Menos 5. Vezes meio, metade, menos 5 sobre 2. Metade, menos 5 sobre 4 e assim por diante. Então, estou aumentando os elementos, ok? Então, é o exemplo do item B
desse ponto 1 aqui que eu trouxe para você. Ponto 2 é PG decrescente. PG decrescente. 2 pontos. Nesse caso aqui, é o seguinte. Na PG decrescente, a história muda. Se o Q for maior que 1, aí o meu primeiro termo tem que ser negativo. Se o meu Q estiver entre 0 e 1, aí o meu A1 tem que ser positivo. Aí inverte, né? Muda a história. Mesma coisa, vou dar o exemplo. Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Exemplo do A. Razão maior que 1 e primeiro termo negativo. Menos 4. Razão maior que 1, vou colocar 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes 2, menos 16. Vezes 2, menos 32. E assim por diante. Então, perceba que a razão aqui, ó, é 2. Peguei uma razão maior que 1, perfeito? Maior que 1. E o primeiro termo sendo negativo. Exemplo para B agora. Razão entre 0 e 1 e primeiro termo positivo. Vou pegar aqui meia dúzia. Não, vou pegar 8. Primeiro termo positivo. Entre 0 e 1, que é meio. Vou pegar uma razão sendo meio. 8 vezes meio, metade. 4, metade. 2, metade. 1, metade. Meio e assim por diante. Então, multiplicando por meio, você vai sempre dividindo por 2. Perfeito? Pô, muito top, né? Muito top. Essas aí são duas das classificações que eu quero passar para você. Então, de crescente, tem 2 tipos, 2 formas de representação, a partir da razão e do primeiro termo, e também existem 2 formas para decrescente. Vamos lá, seguindo. Ponto 3 agora. Ponto 3. Além de crescente e decrescente, ela pode ser também constante. Constante. Quando que uma PG ela será constante? Ela será constante quando o seu Q for igual a 1. Q igual a 1, Q igual a 1, nós temos uma razão constante. Agora, olha só. Se o A1 for diferente de 0, ela só é constante. Se o A1 for igual a 0, aí nós temos uma PG indeterminada. Você vai ver por quê. Olha só. Vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B. A, vamos lá. 3, 3, 3, 3 e assim por diante. Primeiro termo é diferente de 0, legal? E o segundo termo, ele é o próprio número 3, porque a razão é igual a 1. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1. Então, ela é constante. No exemplo B, nós temos 0. E aí, filho, 0. E quando você multiplica por uma razão, que é 1, você continua sendo 0. 0, 0, 0 e assim por diante. Perceba que ela é indeterminada, porque qualquer quociente que você faz entre 0 e 0, dá o quê? Dá 0 sobre 0, dá uma indeterminação. Você olhando só essa PG aí, por exemplo, 0, 0, se falar que é uma PG 0, 0, 0, você fala assim, qual é o quociente? Não tem nem como você determinar, porque o primeiro termo é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 5 é 0. Então, 0 vezes qualquer termo quociente, qualquer razão, na verdade, vai dar sempre 0. Então, é indeterminado. Então, essa aqui é uma subclassificação aí, tá? Então, é uma PG indeterminada. É difícil isso aí aparecer, né? Muito difícil, muito difícil. Né? Mas, de qualquer forma, vamos para o item 4. Item 4. PG alternante, PG alternante ou oscilante. PG alternante ou oscilante. Aqui, turma, aqui a história é a seguinte.
Como é que eu coloquei aqui nos outros exemplos? Em verde. Vou fazer o mesmo. Aqui a história é a seguinte. Olha só. Eu tenho que ter, ou melhor, vou colocar assim só. Eu tenho que ter um Q, que é uma razão, né? Ela tem que ser menor que zero e o A1 tem que ser diferente de zero, senão eu não consigo alternar. Perfeito? Então vamos lá, exemplo. Exemplo, né? Deixa eu colocar em vermelho. Exemplo. 3 menos 6, beleza? 12 menos 24 e assim por diante. Qual é a razão aqui? Menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12. Ok? 12 vezes menos 2 dá menos 24. E assim por diante. Então, você multiplica por menos 2, que é uma razão negativa, e o primeiro termo ele é diferente de zero. Se é diferente de zero, nós estaremos diante de uma PG alternante ou oscilante. O sinal vai alternando. Mais, menos, e assim por diante. Perfeito? Esse é o 4. E vamos agora para a quinta. Quinta classificação, que é a PG, que é a PG estacionária. PG estacionária. O que seria uma PG estacionária, turma? PG estacionária é aquela em que o A1 é diferente de zero e o Q é igual a zero. Beleza? Deixa eu melhorar aqui. A1 é diferente de zero e o Q é igual a zero. Então, olha só. Exemplo. 7. Razão não é zero? Razão é zero. Então, vai ter que ser 7 vezes 0, 0. Aí 0, 0, 0. E assim por diante. Perfeito? Aqui, eu escrevi o quê? Aqui, alternada, beleza. Então, lembra desse exemplo aqui, ó? Essa aqui é estacionária. Essa aqui é estacionária. Essa aqui é a crescente. Perfeito? Essa aqui, ó, menos 5, menos 25, não. Essa aqui é decrescente. Beleza? Essa aqui vai alternando o sinal, ó. Alternado oscilante. Beleza? Essa aqui também é o quê? Crescente. Então, perceba que você consegue classificar com tranquilidade as PGs existentes aí no nosso conteúdo. Agora é o seguinte, vamos falar de termo geral de PG. Termo geral, turma, olha só. Você concorda comigo que o A... Deixa eu pegar uma outra cor. Você concorda comigo que o A2 ele é o anterior vezes a razão? Que o A3 é o anterior vezes a razão? Que o A4 é o anterior vezes a razão? Que o A5 é o anterior a A4 vezes a razão? E assim por diante, até eu chegar o AN-1 ser o AN-2 vezes a razão e o AN ser o AN-1 vezes a razão. Concorda comigo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas equações e vou o quê? Multiplicá-las. Vou multiplicá-las. Quando eu multiplico essas equações, do lado esquerdo vai ficar o produto grandão aqui, ó. A2 vezes A3 vezes A4 vezes AN-1 vezes AN. Do outro lado vai ficar do A1 até o AN-1, produto, né? Então vai ficar A1 vezes A2 até vezes AN-1. Vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, papapá, até vezes Q. Quantos Qs eu tenho aí? Vamos lá. Simples. Aqui não é 1, aqui não é 2, aqui não é 3, aqui não é 4. N-2, N-1. Então eu tenho N-1 vezes o Q. Então é Q vezes Q vezes Q, N-1 vezes. Por isso que vira potência. Lembra disso? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 ao cubo. Se é Q vezes Q vezes Q vezes Q N-1 vezes, é Q elevado a N-1. Por isso é que o titio lá atrás ensina potenciação. Aí você fica assim, ó. Você não precisa saber. Aí agora eu coloquei Q elevado a -1, tu não entendeu porra nenhuma, né? Então vamos lá, vamos ficar ligado, filho.
Tamo junto, tamo junto. Tem que passar nessa bagaça aí. Beleza? Ok. E olha que interessante, turma. O A2 divide com A2, simplifica. O A3 com A3. O A4 com A4. A n-1 com a n-1. Quem é que sobrou? O AN igual a 1 vezes Q elevado a n-1. Oh! Tá aqui o termo geral de PG. É isso. É isso. Mestre, existe uma outra forma, né, genérica de eu escrever este termo geral? Tem, porque aqui eu estou falando do N com um 1, né, o último termo com o primeiro. Mas se a prova não te der, não fornecer o primeiro termo, lembra da forma genérica do termo geral? Na PA? Exatamente, aqui também tem. Aqui você pode pensar assim, ó, AM é igual a AP vezes Q elevado a M menos P. Você pode pensar dessa forma aqui também, que é o termo geral, mais genérico, né? O termo geral de uma forma mais genérica, não necessariamente precisando do primeiro termo para solucionar a questão de prova. Estamos juntos? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Passando aqui, eu vou falar agora, turma, né? Vou dar um exemplo aqui, provavelmente, tá? Para a gente massificar. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, uma PG em que o A1 é 512, a razão é meio e o meu A6 quanto que vale? Isso aqui é o exemplo A. Exemplo B. Exemplo B. Exemplo B é o seguinte. O A1 é 1 sobre 4, a minha razão é 2 e eu quero saber o A32. Perfeito? Beleza. C. X1 e X2 são raízes de x² menos 5x mais 4, vírgula, estão em PA. E estão em PA. Legal? E estão em PA. Perdão, estão em PG, né? Estão em PG, tá? Calcule o A meia dúzia. Estão em PG respectivamente, tá, turma? O X1 é o primeiro termo, X2 é o segundo termo da PG, tá? Beleza. Vamos resolver esses dois aqui, olha só. Como é que é o termo geral mesmo? AM é igual a AP vezes Q elevado a M menos P. O AM é o A6, que eu quero saber. O AP é o A1 que eu já tenho, que é 512, vezes Q, que é a razão, meio, elevado a M menos P. Legal? Quem é o M? 6. Quem é o P? 1. 6 menos 1 é 5. Então, o A6 será 512 vezes 1 sobre 2 à quinta, que é 32. Tá bom? 2 à quinta é 32. E isso aqui vai dar quanto, turma? É a mesma coisa, A6, é a mesma coisa que 512 sobre 32. Você poderia fazer por potência, sabendo que 512 é uma potência de 2, beleza? 512 é uma potência de 2, e 32 também é uma potência de 2. Ou divide diretamente, né? Isso aqui vai dar quanto? 16. Perfeito? Poderia fazer. 512 é uma potência de 2. 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16, 2 à quinta, 32, 2 à sexta, 64, 2 à sétima, 128, 2 à oitava, 250, 2 à nona. Então, 512 é 2 à nona. 2 à nona e 32 é 2 à quinta. 9 menos 5, 2 à quarta. 2 à quarta é 16, gabarito. Tá bom? Por isso que a potenciação é diferente. Olha só, como eu falei, a importância da potenciação, né? Aqui, o AM é o AP, Q elevado a M menos P. Então, olha só, o A32, que é o que eu quero saber, vai ser o A1, que é 1 vezes 4, vezes Q, que é 2, elevado a 32 menos 1. Então, olha que legal, o A32 será 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 31.
Então, não vou fazer a potência, logicamente, né, galera? O A32 vai ser 2 elevado a 29. Esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado. Por que 2 a 29? 2 elevado a 31 dividido por 2 ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes. 31 menos 2, 29. Estamos juntos? Bem de boas? Bem tranquilo? Vamos lá. Essa agora. As raízes estão em PG, x1 e x2 nesta ordem. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar as raízes. Menos b, aplicando básica, menos b, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes 1. 5 mais ou menos raiz quadrada, 25 menos 16 dá 9, sobre 2. Então, vou achar ó, x1 e x2, tá? x1, 5 menos 3 sobre 2, 5 mais 3 sobre 2. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. 5 mais 3, 8. Por 2, 4. Então, olha só, eu tenho 1, 4 e assim por diante. Calcule o A6. Esse aqui é o A1 e esse aqui é o A2. Com o A1 e A2, eu encontro o que é a razão? É o A2 sobre A1. 4 sobre 1, então a razão é 4. Então, achar o A6 fica mole. O A6 é o A1 vezes Q elevado a 6 menos 1. O A6 vai ser 1 vezes a razão, que é 4. 6 menos 1, 5. Então, A6 vai ser 4 elevado à quinta. 4 elevado à quinta é 2 ao quadrado elevado à quinta. Potência de potência, 2 vezes 5, 2 à décima, que é quanto? 1024. Pô, muito boa. Caraca, mas está muito rápido, filho. Já estamos no nível avançado, você precisa saber potenciação, filho. Senão você está no caminho errado, vai ficar batendo murro em ponto de faca. Tem que saber. 2 a décima é 1024, potência de potência, divisão de mesma base, multiplicação de mesma base, multiplicação de bases diferentes, mesmo expoente. Tem que saber isso, filho. Você precisa saber, tá? Por isso que eu sou chato lá naquelas aulinhas iniciais, aula 00, 01, 02. Aí eu falo de conjuntos numéricos, conjuntos, potenciação, radiciação, racionalização, produção notável, fatoração. Aí você quer logo chegar em função. Vou chegar em função, PAPG, polinômio, complexo, não sei o que. Aí quando chegar nessa parte, fala, caraca, pô, tá difícil, não entendi esse passo, não sei o que. Base tá fraca, base tá fraca. Vamos lá, alegria, alegria, alegria. Beleza? Então esses foram exemplos aí que eu trouxe, tá? E no próximo bloco eu vou dar um break aqui, tá? No próximo bloco eu falo de PG de 3 termos, 4 termos, 5 termos, que são as representações simétricas. Aí falo de soma de PG finita e infinita, produto de PG e mais 2 ou 3 observações, né? E nos próximos blocos, né, acho que mais 1 ou 2 blocos a gente finaliza a progressão geométrica, tá bom? Bom, grande abraço, dúvidas estou no fórum de exposição, não se esqueça, tá? Fique à vontade para mandar mensagem lá. Podem entrar. Galera, olha só, muitos alunos têm entrado em contato comigo pelo Instagram, pelo Zap, manda no fórum de dúvidas. Manda no fórum, porque lá eu consigo responder. Lá minha missão é responder lá. Mandou no Zap, meu irmão, se perde com mensagem do papagaio, do periquito, do time de futebol, de futevôlei. Meu irmão, cara, mensagem do pessoal do quartel, aí já era. Manda no fórum. Lá é o local dos alunos para ajudá-los da melhor forma possível, de forma mais séria, tá bom? Beleza? Um grande abraço e até mais. Valeu!